Eu vou pedir para o senhor dizer o seu nome, se possível a sua idade, de onde que o senhor é, e depois contar um pouquinho da sua história. Eu vou fazendo algumas perguntas que eu preciso. O senhor pode começar? Pode. Pois não. O meu nome é José Ribamar, mais conhecido como Ribamar da Santinha. Comecei a arte de artesão com 50 anos. Já depois de idoso, com 50 anos. Não sabia nem fazer nenhum tipo de trabalho desse aí. Pela a necessidade que eu tive, desempreguei, que eu trabalhava de motorista. Desempreguei, aí tinha que arranjar qualquer coisa. Aí eu fiz 10 aparecidinhas pequenas, aquele tipo lá. Dessas 10 eu vendi por R$30. Desses R$30 eu fiz R$1.050. Aí pronto, eu embalei. Então o senhor começou a trabalhar como artesão como uma alternativa para poder sobreviver? Para poder sobreviver, porque eu não tinha desempregado. E me diga, por que o santo? Qual é a ideia de fazer santo? Porque lá do Piauí tem muito santeiro. Sim. Mas o estilo deles é diferente. E eu pensei assim, se eu começando agora sem saber fazer nada, eu não faço o estilo dele. Aí eu pedi mesmo forte a Deus, aí ele me deu para me pintar. Aí meu estilo é pintado. Aí eu comecei a pintar. Lá só tem quem pinta, só eu. Não é só lá não. Em todo o Brasil, esse estilo só que tem eu. Entendi. Mas o senhor escolheu o santo por uma vocação? Porque é outra coisa que eu só sabia dirigir carro. Não arranjava mais emprego. Não sabia fazer outra coisa. Aí eu disse, eu vou fazer isso aqui. Mas eu digo assim, o senhor podia ter esculpido outro tema. Por que o senhor Não, escolheu o santo, tema de santo? o santo que é lá do Piauí, a terra do santeiro. A terra do santeiro. Teresina, capital do Piauí, a terra da arte santeiro. Sim. Lá quase todos os artesãos, acho que todos os artesãos é santeiro. Que trabalham com madeira, Sim. é santeiro. E o senhor é devoto de algum santo? Sou devoto de São José e São Francisco e Aparecida. E o senhor, se eu puder ficar um pouquinho sentado... Terminar esse cara tá pegando. Eu não vou demorar muito, Ah. coisa rara. Então, o senhor é devoto de São José e a senhora Aparecida. Aparecida. O senhor nas suas figuras, o senhor tem assim uma... O senhor acha que a sua maneira de fazer o santo é particular sua? É o senhor que cria meu estilo é esse. É. Que eu não vou olhar para desenho para fazer uma peça. Eu venho da cabeça, eu pego a madeira, já esculpo ela, aí eu faço uma peça. Já sei qual é a peça que eu vou fazer. O senhor consegue madeira aonde? Lá tem muita madeira, mas eu trabalho com madeira reciclada. Madeira uma porta, reciclada. uma janela, um portal, um pedaço de caibo, um frechal. Eu tenho madeira aqui até de frechal, aqui lá. Sim. É frechal, aquele aqui é caibo. E aí não importa qual seja a madeira. Qualquer madeira o senhor faz trabalho. Eu faço uma peça. Olha aquela miudinha lá, ó, fininha. Sim, estou vendo. Entendi. E a madeira, o senhor escolheu madeira, o senhor alguma vez pensou em fazer de barro, não? Não. A tradição do Piauí. Nunca tive a tendência de barro. Sim. Porque a madeira eu pensei assim, eu vou trabalhar com um material que pode cair, pode molhar, não tem problema. E chega a pessoa e pensa que é cerâmica. Não, aqui não é cerâmica. Aqui é madeira, aqui pode cair, pode molhar, não tem. Ela acha mais resistente. Então, desculpa, o senhor está fazendo isso há quanto tempo? O senhor começou com 50 anos? Comecei com 50, eu vou fazer 70. 70. Há 20 anos trabalhando. 19 anos. 19 anos. Bem, a madeira para o senhor então não faz diferença. Qualquer tipo de madeira Qualquer o senhor trabalha. Madeira trabalho. Só não madeira que não serve para aquele trabalho. Porque a madeira tem que ser uma madeira que não crie bicho. Mas como eu trabalho com ela com tinta, eu dou uma paz, dou outra, aí não tem condição. Protege, né? Protege. Bom, quem é que mais compra suas peças? A gente do Piauí mesmo ou o senhor lembra? Não, eu não vendo do Piauí. O Piauí eu só vendo de feira. Sim. Piauí é só meu ateliê. Só vendo em feira. Recife é a melhor feira que tem. Sim. É em julho.
Recife a gente vende quase todo. Para lojista, porque lá fica muito. Fica Ceará, lojista. fica Alagoas, Bahia, Pernambuco mesmo, que tem muito lojista. Eu vendo mais para lojista. Peça individual eu vendo pouco. Entendi. Aqui é tudo está separado para lojista. Tá bom. O senhor pode só repetir o seu nome todo, só para a gente José Ribamar Soares Gondim, mais conhecido como Ribamar da Santinha. Tá certo. Ribamar da Santinha. Seu José, muito obrigado pelo seu Nada. tempo, pela sua paciência. A gente vai terminando por aqui. Eu só queria antes confirmar uma coisa. Esse trabalho é uma pesquisa para uma tese de doutorado. Ela falou. E o senhor não se importa de que a gente use suas informações para... Não tem problema nenhum. Não tem problema. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência. Até logo. Bem, deixa eu te explicar. O meu nome é Marco Antônio. Certo. Eu estou fazendo doutorado na PUC de São Paulo em Ciência da Religião. O meu tema é uma pesquisa sobre a motivação dos artesãos que trabalham com imagens de santos, por que eles continuam fazendo isso. É uma pesquisa de campo. E eu queria, antes de mais nada, antes de começar, que você dissesse seu nome todo, de onde você é, e se você se importa de dar esse depoimento, se a gente pode usar essas informações na minha tese de doutorado. Não importa não, tranquilo. Tá bom. Tá, Como é seu nome tranquilo. todo? Carlos Antônio da Silva. Carlos Antônio da Silva. Você é de onde? Eu sou de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia. Isso. Tá. Então, Carlos, as perguntas são básicas. Primeiro, assim, o que levou você a se tornar um artista santeiro? Qual foi a sua motivação principal para fazer esse trabalho? Na verdade, eu não sou totalmente um artista santeiro. Sim. Né? A minha linha é uma linha do cotidiano sertanejo. Mas o santo é uma imagem que a gente tem ela na cabeça desde criança, a religiosidade da família, né? E é uma imagem, são peças que tem muito, o comércio adquire muito a imagem de santo, né? Até é muito procurado o santo para comprar. Quem são as principais pessoas que compram? O comércio que você fala são revendedores, são lojistas, tem gente que compra direto? São lojistas e são, a maioria, pessoas particulares mesmo, são pessoas devotas, né? Algum tipo de santo, principalmente São Francisco, né? Que é muito querido, né? E Nossa Senhora Aparecida, são os santos mais procurados, Nossa Senhora das Graças, né? De uma maneira geral, você atende a encomenda, ou você cria as suas peças e vende o que já está pronto? Né? Cada artesão tem o seu trabalho. Tem a sua linha de produção, o seu jeito de fazer o santo, né? Aí depende do cliente se ele vai gostar ou não daquele trabalho artesanal, né? Mas você, então, a sua motivação, em princípio você faz a peça e espera que o cliente goste, você não faz uma peça por encomenda, não é? Faz sim, a gente faz também, né? A gente faz peças, eu mesmo já fiz peças de 5, 6 metros de altura, a pedido de cliente. Entendi. Entendeu? Entendi. É claro que é uma outra linha de trabalho, né? E as pessoas pedem, assim, para uma cidade ou para uma igreja e a gente atende, né? De um modo geral, as imagens, você tem alguma referência? Você usa, assim, a iconografia clássica ou você cria alguma coisa no santo? Não, a maioria dos artesãos já tem a sua própria linha de trabalho, o seu jeito de fazer. Aí o cliente ou a pessoa mesmo que vê, ela gosta daquele jeito dele fazer, uma coisa exclusiva dele, entendeu? Não é aquela coisa clássica que você encontra todo dia no mercado. Sei. Esse teu jeito que você fala de fazer, é alguma particularidade na forma como você, vamos dizer assim, faz o rosto, faz a roupa? Assim, há algum, que eu quero dizer assim, a Nossa Senhora da Aparecida para você segue o padrão clássico da Nossa Senhora da Aparecida? Sim. Ou você cria alguma coisa que é particular sério? Correto. Os argumentos, a argumentação do trabalho, a gente segue o padrão, entendeu? Porque você não pode inventar demais. Mas eu, no meu caso, por exemplo, eu coloco aquilo que me inspira mais. Às vezes eu dou uma inanimada mais no santo, ele fica diferente um pouco, né? Foge um pouco do comercial, né? Fica só no artesanato mesmo, entendeu? Tem algum exemplo mais assim específico dessa particularidade que você faz, por exemplo, a Nossa Senhora da Aparecida? O que você diria que fica diferente na sua peça? Porque a gente sai do padrão. O manto, o anjinho, entendeu? Faz diferente, faz mais esvoaçado, né? Faz uma coroa diferente, né? Um ornamento diferente no santo. E uma pergunta clássica, por que você escolheu o barro e não a madeira, por exemplo?
É devido realmente a facilidade para trabalhar com argila, ela é incrível, né? E já quem trabalha com madeira já não gosta de trabalhar com argila. Então cada um tem um jeito diferente de fazer. Eu preferi a argila porque você pode modelar ela de várias formas, né? Você trabalha com ela o tempo todo, fazendo, desmanchando e ficando do jeito que você quer, né? Alguns trabalhos mais rígidos, você vai fazer ele vai quebrar e você não tem como voltar atrás naquilo. E a argila te dá acesso para você trabalhar ela melhor. E é difícil conseguir argila? É fácil? Como funciona essa... A argila não é difícil, ela é fácil. E tem argila de todo jeito, né? De todas as qualidades. É uma matéria-prima abundante ainda pra gente. Tem muito. Em Goiás? Em Goiás tem muito. E você argila de boa compra uma qualidade. argila de alguém ou você vai buscar na beira dos rios? Não, eu compro já a argila preparada. Preparada para fazer a modelação. E você queima também na sua casa? Na minha casa mesmo, no meu ateliê em casa mesmo. Tem um forno. E o meu jeito de queimar meus trabalhos é rudimentar mesmo. É com forno de barro a lenha. A lenha. Tá? Mas assim, há quanto tempo você está fazendo esse trabalho? Há quanto tempo você é artesão? Há 19 anos. 19 anos. Você, além do artesanato, você trabalha com outra coisa? Você tem outra fonte de renda? Esse artesanato para feiras, para eventos, né, que a gente trabalha com ele, e para os clientes que gostam, eu faço sempre. Mas a gente pega outras linhas de trabalho, que é busto, né, para passar para bronze, peças maiores, esculturas de pessoas que encomendam coisas diferentes. A gente trabalha... Assim, a fonte de renda hoje sua é exclusivamente o artesanato? A arte. A arte. Tá bom. Você gostaria de dizer mais alguma coisa assim, a respeito dessa minha pesquisa? Algo que você acha que eu não mencionei, que seria importante para você falar a respeito do que você faz, de como você faz? Não, só assim, o artesão, ele ainda é visto como uma pessoa... que não consegue expor seu trabalho em vários eventos. Então ele é uma pessoa que é visto como quase como pedinte, vamos falar assim, né? E a pessoa tem que mudar essa mentalidade, porque é uma arte, né? A pessoa chega você vai dar um orçamento para a pessoa, um valor, e ela acha caro, né? Então é complicado para o artesão, e é muito trabalhoso o artesanato. Sim. Eu acho que essa é uma das questões do mercado, né? Você ter tanta coisa alternativa. Teria que ser mais barata, valorizado o artesanato. Industrializado e a parte... Tá bom, tá bom. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Desculpe por incomodá-lo. Sucesso para você. Eu que agradeço. Tá bom. Então, eu vou, antes de tudo, me apresentar. Eu sou Marco Antônio. Eu estou fazendo doutorado em Ciência da Religião na PUC de São Paulo. A minha tese é uma pesquisa sobre a motivação dos artesãos que continuam fazendo santos de barro. Você é um santeiro e eu queria conversar com você sobre essa motivação, por que você é um santeiro. Então, antes de qualquer coisa, eu queria que você dissesse seu nome todo e se você se importa de dar essa entrevista e de que a gente use as informações que você vai passar na minha tese. Beleza. Por favor. Então, meu nome é Valmir Antônio das Neves, mas eu assino Valmir Neves, né? E pode fazer sim, sem problema. Tá. Valmir, quantos anos você tem? Desculpa. Eu tenho 38 anos. E há quanto tempo você trabalha com artesanato? Com artesanato eu estou há 17 anos com artesanato. Tá. Além do artesanato, você tem alguma outra profissão? Não, depois que eu comecei com artesanato, nunca mais fiz outra coisa na vida, só artesanato. Tá. Você é de que cidade? Sou de Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia. Da mesma cidade. E então, a pergunta principal é o que levou você a trabalhar com artesanato e particularmente o que faz você produzir imagens de santos? Certo. Bom, eu comecei o seguinte, eu pintava quadros, né? Era pintura em tela. E um amigo meu que fazia escultura, e aí eu observando ele trabalhar, e um dia eu comecei lá brincando assim, e me apaixonei pela argila e nunca mais parei. Aí abandonei a pintura, e aí comecei com a cerâmica, e fui pesquisando, e fui tentando aprender mais, e nunca mais parei, estou até hoje tentando aprender cada dia mais, né? Você não faz só santos? Não faço só santos, mas hoje eu faço quase que só santos, né? Sim, a maior parte. A maior parte da minha produção é santos, e especificamente São Francisco. São Francisco. Tá. São Francisco é uma, vamos dizer assim, é uma devoção forte lá em Goiás. Na verdade no Brasil inteiro, né, o São Francisco, mas eu não sei nem te explicar porque eu gosto tanto de fazer São Francisco também, né, porque eu faço ele de todo jeito. Eu não faço só aquele tradicional
né? Isso é uma outra pergunta que eu queria fazer. Se você coloca alguma coisa sua na imagem, além da iconografia clássica, se você cria alguma coisa no São Francisco? O meu São Francisco, eu não faço aquele lisinho, aquele, né, bem acabadinho, que meu trabalho é bem rústico, né? E até o manto dele eu faço ele rústico, riscado. Então, todos os meus São Francisco são riscados, um manto bem rústico, né? Eu não trabalho com aquela coisa bem certinha, não. Meu trabalho é muito rústico. Né? Entendi. E a outra pergunta, a questão de ter escolhido o barro, de uma certa forma, você já explicou, porque foi uma coisa que veio de um colega seu. Na verdade, eu achei até que foi o barro que me escolheu, porque do nada apareceu isso e continuou. Madeira nunca foi uma coisa na sua? Não. Antes eu nunca nem pensava em escultura. Isso aconteceu assim do nada e ficou, né? E é difícil encontrar barro para vocês? Não tanto, assim, lá porque eu compro de uma fábrica de telha, né? Então não é tão difícil, né? Você compra a matéria-prima já pronta para ser esculpida? Na verdade não, eu compro ela e eu processo ela, né? Aí passo na maromba e para ela ficar no ponto de trabalhar, e esse processo é o que eu faço, né? Ela vem para mim só a matéria crua mesmo, como a terra mesmo, né? Entendi. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse depoimento? Algo, vamos dizer assim, você acha importante falar sobre o seu trabalho, sobre o trabalho do artesanato, da arte escultura? Não, assim, eu só acho que a cada ano sim, eu já tive épocas que eu pensei em ter desistido, bem no começo, né? E hoje, assim, as coisas já estão acontecendo e cada ano está acontecendo mais, né? Está melhorando. O artesanato está sendo visto diferente, né? Um evento como esse aqui, há anos a gente nem sonhava de estar num lugar assim. Hoje em Goiás também a gente já está começando o governo a já enxergar a gente, então acho que está encaminhando bem, acho que vai ter muitos frutos ainda para a gente colher. Você é devoto de algum santo? No devoto, eu não vou falar que eu sou devoto, mas a história do São Francisco eu já estudei muita história dele, então ele me inspira, na verdade, né? A história dele me inspira. Né? Ok, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Valeu. Vamos lá, vamos tentar mais um pouquinho. Você me perguntou do barro, da madeira, do material. Então, você disse que os materiais principais de trabalho para esculturas de imagens é barro e madeira. Isso, vou dizer para você, discordar até certo ponto, que depende da região. A minha região trabalhou, digamos que 2% com barro, 10% com pedra e 88% com madeira. Porque a madeira, na verdade, além dela ser mais abundante, ter sido mais abundante na minha região, é um trabalho mais nobre na finalização. Inclusive, se você for ver hoje em questão mercadológica, um santo de barro custa 10 vezes menos que um santo de madeira. Então, basicamente, não pelo viés comercial que eu me dediquei a fazer trabalhos em madeira, mas, como eu disse, o meu trabalho é feito em inspiração à obra do Barroco Mineiro. Então, o que você vai ver na minha região, trabalhos do Barroco Mineiro, são feitos em madeira ou em pedra-sabão. E barro, muito pouco, pouquíssimas vezes. E nessas épocas de ecologia, vamos dizer assim, de proibição de desmatamento, essas coisas todas, encontrar madeira para você é fácil? Não é fácil. E quando ela aparece, ela vem em proporções bem reduzidas. Então eu preciso de fazer sempre alguma adaptação de colagem, de pranchas, ou nas laterais ou sobrepondo para chegar no tamanho ideal mesmo. Mas a questão ambiental que se fala a respeito disso, as madeireiras que distribuem essas madeiras, elas têm os impostos devidos que elas pagam em relação a isso daí. Eu, na verdade, penso mesmo no que é a condição do crescimento das árvores e desmatamento, e eu desenvolvi uma técnica de trabalho que é para recuperar todo o resíduo que eu produzo da produção que eu desenvolvo. Então, as lascas de madeira que eu produzo no meu ateliê, eu já não jogo mais fora, eu faço outros trabalhos com ela
inspirado nos meus próprios trabalhos. Então eu tenho certeza que eu não vou ter problema de trabalho guardando todo esse resíduo que eu produzo. E como é que você recicla, como é que você utiliza essas lascas? Você cola, mistura? Então, eu desenvolvi uma massa que é feita com pó de madeira, as próprias lascas de madeira que eu produzo e cola PVA. Aí dessa massa eu desenvolvi uma técnica em maior escala, onde eu tiro formas de silicone dos meus próprios trabalhos e refaço. Então são basicamente como esses anjos aqui, ó. Esses anjos colados nessas placas são todos feitos com essa técnica de reaproveitamento de madeira. Tem uma técnica que eu denominei como arte sustentável, que inclusive eu já fiz um trabalho junto com as escolas sustentáveis da Universidade Federal de Ouro Preto, no ano de 2015, exatamente dando uma aula a respeito dessa técnica que eu desenvolvo com reaproveitamento de madeira. Legal. Você gostaria de comentar alguma coisa a mais, vamos dizer assim, que você acha relevante no seu trabalho, até para a minha pesquisa, do ponto de vista de alguma coisa que você queira falar da sua parte, que eu não tenha perguntado, que você acha importante, alguma coisa, algum comentário no seu final? Então, na verdade, não, porque eu acho que a gente abordou os principais temas, que seria mesmo o fato da minha motivação de estar desenvolvendo um trabalho, a inspiração, a parte da arte sustentável. Então, eu acredito que está bem explicado, está bem sucinto, mas eu estou aberto a outros contatos depois, alguma outra dúvida, alguma informação complementar. No meu site você vai encontrar também, tem algumas entrevistas também que eu já dei no meu site lá, e dá para fazer um apanhado como um todo. Não, com certeza, com certeza. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Obrigado pela sua paciência conosco. Oh, foi um prazer conversar. Fica à vontade, fica à vontade. Ah, sim, você falou o nome, ele falou o nome e a cidade. Obrigado, Martinho. Ó, bacana. Falou. Então, Felipe, vou me apresentar para você, só para a gente... Eu sou Marco Antônio, estou fazendo doutorado em Ciência da Religião na PUC e o meu tema de doutorado é a motivação dos artesãos que trabalham com santos de madeira e de barro. Eu estou pesquisando por que essa atividade existe, qual é a motivação dos artesãos, o que leva eles a continuar a trabalhar com essa forma de arte. E aí eu queria que você, se você se importa de dar essa entrevista para a gente. Bora. Tranquilo? E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, falasse seu nome, se possível a sua idade, e aí a gente vai conversando e vai gravando, tá bom? Tá. Pode falar. Bom dia, meu nome é Felipe Calipo, tenho 39 anos, santeiro de coração. E é isso aí, vamos começar. Vamos lá. Então, eu queria saber, antes de mais nada, um pouquinho da sua história. Como é que você começou nessa arte de modelar santos, esculpir santos em barro? Filhinho de peixe, peixinho eu aprendi com meu pai. Seu pai fazia? Meu pai faz. Meu pai é modelador. Hoje não está fazendo muito mais, por causa de um tema que a gente vai abordar daqui a pouco. Ele está dando mais aulas e ele mesmo fala, ele nunca me ensinou. Eu peguei o gosto e comecei a desenvolver o gosto por arte sacra, e ele só deu um apoio pra mim, sempre me deu toque. Ainda tá até hoje, se ele chegar aqui, ele vai olhar pra cara desse santo e vai falar: ó, você pode fazer isso aqui. Mas o santo mesmo, eu sei lá, desde pequeno me apaixonei por fazer essas coisas. E ele fazia santo também de barro? Meu pai ainda faz. Faz. Pouco, mas faz. Uhum. E a questão assim, por que da escolha do barro? As duas grandes matérias-primas de fazer santos são a madeira e o barro, clássicas, né, em termos de artesanato, de trabalho de artesãos. E você escolheu o barro, você alguma vez pensou em madeira? Seu pai, bom, você veio do seu pai, então ele uma vez... Sim, eu vim do meu pai, mas o meu começo foi na madeira. Ah, foi? Mesmo meu pai não falou nada, ele sempre deu força, né, pra fazer o que quisesse, né? E eu adoro peça de madeira, adorava. Hoje eu gosto ainda, mas hoje, depois de conhecer um pouco mais da história, nossa história paulista, eu comecei a gostar mais do barro. E pela dificuldade também de conseguir madeira boa para trabalhar. Então
eu optei pelo barro, e depois que você começa a conhecer a história, não tem como você parar de fazer, né? A matéria-prima influenciou então para você também? Bastante, né? Porque madeira boa para trabalhar, além de ser cara, é proibida. Sim. Então é muito difícil conseguir. Entendi. E o barro você consegue com facilidade? O barro a gente mesmo a gente compra no Porto de Areia, porque hoje eles têm uma lei de preservação ambiental, que quando eles fazem uma cava de areia, eles têm que fechar outra, né? E eles fecham com argila, então a gente sempre vai lá e pega um pouco de argila, um pouco para eles, porque eles tiram 300 caminhões e a gente pede um caminhão. E a gente tem um processo, a gente tem maromba, a gente tem uma trituradora, então a gente mesmo faz o trabalho da argila, porque a argila hoje, para comprar, também está bem cara. Mas você processa a argila aqui? Ela é processada. Eu não entendi, o que você falou que fecha uma e abre a outra, é o quê? São as cavas de areia. Porque a areia está a uns 8 metros no subsolo, né? Então sempre que aqui vocês em São Paulo, acho que vocês não conhecem, aqui fazia aqueles poços e muita gente morria afogada porque o negócio tem 30 metros de fundura. Então tem uma lei que quando você faz um buraco daquele, você tem que fechar. Tá. Essas cavas de areia são para tirar areia para construção civil? Para construção civil. Vai tudo para São Paulo. Entendi. Elas ficam aqui na Várzea do Paraíba, tem muito. E a argila aqui é boa. É. E você tem assim uma maneira de comparar essa argila com outras argilas? Quando você diz que é boa, é por que você acha que ela é boa? Enfim, quais são as qualidades que você acha que tem? A argila boa, ela tem que ter uma liga, né? Ela não, mas assim, ela tem que ter um pouco de alguns minérios certos, né? Se você for num Porto de Areia, você vai ver vários tipos de argila pela cor dela. A argila mais escura, ela tem muito material orgânico, né? Então ela é muito boa para trabalhar, mas na queima ela não é boa, porque ela queima muito rápido e fica muito frágil a peça. Sim. Então você tem que fazer um meio a meio, pegar uma argila com mais terra, mais vermelha, que é ruim de trabalhar, e misturar com essa argila que é mais liguenta, que tem mais material orgânico. A gente faz um meio a meio e chega num ponto bem legal da argila. A mais vermelha não modela tão fácil, ela solta, ela é mais quebra. Para tijolo, Sei. Entendi. Ela quebra mais fácil. Entendi. E assim, do ponto de vista de escolher santos, né? Assim, há alguns santos que você tem mais familiaridade, que você gosta mais? Você tem alguma devoção a algum santo? Enfim, a questão da religião com o teu trabalho tem alguma ligação? Eu gosto muito de São Francisco, pela história dele, mas sempre que eu começo a fazer um santo, eu gosto de pesquisar o santo que eu vou fazer, né? E aí eu passo a gostar desse também. E aí eu vou gostando de tudo. Porque são histórias muito bonitas, né? Sim. Eu adoro Nossa Senhora Conceição pela tradição e por tudo. Então vamos lá, recapitulando o que você estava contando sobre a história dos santos que você falou. Toda vez que eu começo a pesquisar um santo, eu passo a gostar dele. Aí eu vou conhecendo histórias. São Gonçalo do Amarante, São Paulo tem uma história fabulosa, São Francisco, Benedito, José. É uma história mais bonita que a outra. E aí eu nem sei se é devoção, é que eu gosto mesmo de fazer e conhecer um pouco. Mas assim, devoção a algum santo você não tem nenhuma, não tem? O Francisco sempre me acompanha. Sim. Entendi. O que eu ia perguntar? Você estava falando dos santos, da devoção. Lembra de alguma coisa? Sim. O que levou ele a ser professor de artes? Se foi essa... Boa pergunta. Posso começar? Eu morava aqui nessa cidade já, mas num outro distrito lá embaixo. Então eu, no ensino médio, fiz técnico em química. Tenho CRQ e tudo mais. E aí eu estava batalhando um emprego lá em São Paulo até. Numa indústria química, consegui emprego e acho que foi de Deus mesmo, porque nessa semana que eu consegui emprego, eu já passei na entrevista e tudo mais. Aí meu pai falou: filho, meu pai dava aula na faculdade aqui, né, curso livre de cerâmica. Eu consegui uma bolsa para você na faculdade, se você quiser, tá aqui, você não vai pagar nada, e aí você vem aqui fazer faculdade, é faculdade de artes, né? E não tem problema, não precisa trabalhar, você fica aqui com a gente, vai dando uma força. E aí eu pensei bem, falei, vou me enterrar numa fábrica aí, viver 30 anos trabalhando numa fábrica, prefiro fazer uma faculdade e ver o que dá.
Aí já gostava de mexer com barro, já fazia escultura, mas se eu trabalhasse na fábrica ia acabar, né? Isso aí ia ser o final do artista. Aí eu vim, fiz o curso, me formei artista plástico aqui pela faculdade. Cara, fui fazer um concurso sem pretensão nenhuma, nunca tinha dado aula. As meninas da sala falaram, vai ter concurso, professor do estado, vamos lá. Fui, fiz, passei. Fui um dos únicos que passou da sala. Mas eu nem me liguei. Eu já era casado, minha esposa é policial militar, trabalhava em São Paulo nessa época. E aí teve uma festa de aniversário e encontrei com essas colegas e falaram, você tem que ir lá em São Paulo escolher a sala lá, porque você passou no concurso. Mas eu nem imaginava que eu tinha que ir lá. Aí fui lá, assumi como professor. Aí agora já fiz pós-graduação em História da Arte. E isso foi o que me deu base e sustentação para realmente fazer o que eu gosto, que é trabalhar no ateliê, fazer santo. Hoje eu não tenho muito mais a dependência de ter que ganhar dinheiro com o santo, que eu já tive, ter que ir para um lado mais comercial e de repente, se você viesse aqui antigamente, você ia ver nessa mesa aqui 30 Nossa Senhora, pequenininha, 30 São Francisco, e isso cansa, isso mata o artista, artesão. Então hoje eu tenho uma fonte de renda fixa e eu consigo trabalhar no que gosto, isso há alguns anos. E aí hoje, por estar fazendo um trabalho diferente assim, eu não consigo realizar tantos. Eu trabalho mais sob encomenda, que eu tinha comentado para vocês. Eu consegui chegar num nível tão legal que, assim, as pessoas me procuram hoje para fazer exposição, ou para dar um curso de modelagem, ou para conhecer meu espaço. Isso é muito legal. Assim, eu não sei como é que é, mas é quando a gente não precisa que a gente recebe mais, né? Mas só posso fazer isso aqui porque eu tenho uma fonte de renda fixa, porque senão fica complicado de um artista começar do nada, no barro, e conseguir manter uma família só trabalhando com escultura, em barro. Ainda mais nesse mundo com essas esculturas que vêm da China, tudo é muito barato, a gente não tem nem como competir. Aí junta isso com a falta de cultura e educação do povo, que não sabe diferenciar um trabalho artístico de um trabalho feito de resina ou de gesso. E aí quer pôr no mesmo patamar, daí não tem como sobreviver mesmo. Eu tenho inclusive 2 amigos, um aqui perto, em Taubaté. O cara parou de fazer santo, ele faz um trabalho magnífico, eu tenho alguns trabalhos deles aqui. E ele parou de fazer santo para trabalhar na feira. Assim, o cara é um artista muito bom, mas ele não conseguia. Ele tem 3 filhos para criar e depende de encomenda, depende de vender peça. E aí depende do final do ano, tem um público legal, mas ele está trabalhando na feira e parou de fazer. É triste essa nossa realidade. Sim, eu lembrei que eu queria perguntar, essa questão das encomendas, né? Você trabalha sobre encomenda, e aí, digamos assim, como é que funciona a partir da encomenda? Você vai pesquisar a história do santo, você faz essas pesquisas por conta própria? Não, e tem algum tipo de santo que, digamos assim, que você rejeita, ou que você não faz, ou que, enfim, não sei. Como é que funciona a tua relação com a encomenda? Vamos dizer assim, você traz aqui uma encomenda de um santo da qual você nunca ouviu falar. Mas aí eu vou pesquisar. Aí você vai pesquisar. Eu acho que esse que é o legal. É porque daí que eu comecei a conhecer. Eu recebi uma encomenda de fazer Santo Isidoro. Eu falei, quem que é Santo Isidoro? Que eu nunca ouvi falar, nunca vi nem a igreja de Santo Isidoro. Ele é um santo fazendeiro. Do século XIII. E aqui no Brasil ele não tem, a gente não tem nada sobre ele. Ele tem mais no Peru e na Espanha, né? A colonização da Espanha. Aqui no Brasil a gente não tem quase nada dele. E aí é legal poder conhecer essa história. Eu não rejeito o trabalho assim não, porque... Né? Você vai atrás e pesquisa como é que ele está. Independente da encomenda, você também faz pesquisas por conta própria? Você assim, faço. Depois dá um pulinho lá em cima. O que eu gosto é arte sacra, então sempre estou comprando, onde vou exposição eu compro, quero saber quem está fazendo. Gosto de prestigiar os colegas locais aqui, que são poucos, mas se tem exposição eu vou, se tem colegas abrindo ateliês eu vou, se eu vou num lugar diferente eu tento conhecer alguém e conhecer alguma técnica nova. Para mim é sempre bom, né?
Legal, eu acho. No começo da entrevista você se apresentou e depois falou assim, esse tema eu vou falar depois no final. É sobre o seu pai. Por que você... Você falou que ia comentar depois. Seria sobre essa parte da sobrevivência? Então, isso. Essa parte de ter que vender peça para sobreviver. Meu pai mesmo, assim, ele cansou de ter que fazer isso, e aí você recebe gente de tudo que é tipo, né? Que, né, agora no próximo mês a gente vai a São Paulo. Vai ter uma exposição lá, Revelando São Paulo, né? Uhum. Eu faço trabalho ao vivo lá e tal, é bem legal. Mas se você passar um dia comigo lá, é um dia que você vai passar nervoso. Você vai ver a falta de educação do pessoal, a falta de cultura. E meu pai foi cansando disso. Então ele decidiu ir para outro caminho, assim. Ele faz muito pouco hoje, ele tem um certo nome, tem um nome bem legal na cidade, então ele dá aula. Sim. E fica mais tranquilo. Vende argila. Que legal. E ele tem alunos que se interessam em ser santeiros também, ou isso não tem mais? Não. Ninguém. Ele dá aula de artes plásticas. De modelagem em argila. Em modelagem em argila. Porque para fazer um santo é um processo que é meio lento. Assim, eu não comecei com um santo, né? Eu comecei fazendo divininho, comecei fazendo uns vasinhos. Naquela época eu fazia muito cinzeiro. Nossa, vendia cinzeiro demais. Divininho é a pomba do Espírito Isso, Santo? Divino Espírito Santo, o divininho. Né? Que era muito fácil de fazer. E, nossa, tem uma devoção gigante, né? Sim. É bem baratinho, então fazia uns 20 divininhos aí na exposição. E vendia tudo, pô, ficava feliz, era moleque, né? Qualquer dinheirinho no bolso era legal. Quantos anos você tinha quando você começou? Comecei com 15 anos. Acho que tá. E aí a gente vai crescendo, né? E como eu fui crescendo, assim, tem muita gente que me critica, né? Mas assim, eu vi todos os erros do meu pai e não quero cometer os mesmos, né? Então, o pessoal fala, você tem que ser mais aberto, você tem que fazer mais exposições aqui, você tem que... Cara... Eu sei onde que eu vou conseguir aparecer, onde que eu não vou. Eu não quero tendo que ficar colocando uma barraquinha na praça da cidade, ficar lá o dia todo queimando no sol para não vender nada. Eu prefiro ficar no meu ateliê produzindo e ir para um espaço um pouco melhor. Eu sei os caminhos. Meu pai já apanhou pra caramba para me mostrar os caminhos certos. Sim, não vou ter que ficar... E as pessoas da cidade não entendem isso aqui, né? Sou bem criticado por isso. A gestão assim da cidade, ela reconhece e valoriza o teu trabalho? Como que é a relação? Não, assim? uma pergunta bem legal, assim, a gente já passou por aí por uns 5 ou 6 prefeitos. Esse atual é terrível, assim, não vou nem falar o nome, mas assim, a gente já pegou prefeitos que gostam de arte e cultura, né? Já recebi, eu lembro, a gente faz também escultura para praça pública, essas coisas, esses bustos, né? Então, o prefeito vinha em casa, gostava, tomava um café, via, dava o tripit dele, né? Nas peças e tal. Exposição, ele mesmo mandava um carro pegar a gente, levava lá, qualquer coisa que precisasse, podia contar com ele. E a arte funciona assim, né? Tem os mecenas, né? Tem! A gente... aquele grande escultor de São Paulo... fez aquelas esculturas gigantes lá. Brecheret. Brecheret teve uma ajuda muito boa do governador na época, né? Da USP, né? Na parte de criação das peças, da usinagem, as coisas, né? E o trabalho dele é maravilhoso. Mas se não tivesse apoio. Esse atual, a gente tem uma exposição, o cara não manda uma vassoura para varrer o espaço. Eu não tô lá com o meu nome, é o nome da cidade que eu vou representar. E aí fica difícil. Porque ele é evangélico, esses caras que não gostam de alguma coisa assim, não tem... Também, acontece. Acontece. Falando em evangélico, eu quase apanhei em São Paulo no ano passado. Eu tava... porque assim, eu fico trabalhando, como vocês estão vendo, né? E as pessoas vão falando, eu vou conversando, tô até acostumado, né? Quem que é? Eu brinco, se tem criança eu brinco, faço uma pombinha pra ela, né? E, boa brincadeira, aí chega um cara, eu tava fazendo uma imagem de São Paulo, até muito bonito, por sinal. E quase ninguém conhece, que eu pergunto, o que você está fazendo? Eu falo, eu estou fazendo o padroeiro da sua cidade. O cara, ele mora em São Paulo, mas ele não sabe quem que é o padroeiro. Você já provou. Uma provocação cultural. É o nome da cidade, cara, pelo amor de Deus. E eles não sabem, nunca viram a escultura. Eu falo, tô fazendo São Paulo e tal, só que numa dessas era um cara que era evangélico. O cara começou a gritar, eu achei que ele tava brincando. E ele começou a falar, você vai arder no fogo do inferno. E eu achei que ele tava brincando, por Deus do céu.
E quando eu vi, tava com a Bíblia na mão gritando na minha frente, uns 2 metros. Eu falei, que é isso? Nisso aí já veio o pessoal que expõe lá com a gente. Quase o cara foi agredido lá, mas quase que foi agredido também, porque ele falou que é impossível fazer escultura, representar um símbolo de uma pessoa que foi não sei o que lá. Vixe, eu sei que ele gritava comigo, nem sei a razão. Tá. Não, eu acho que deu. Você quer perguntar alguma coisa mais? Você tem filhos? Eu tenho uma menina, ela adora desenho, fez curso de desenho. Quantos anos ela tem? Ela tá com 13 anos. 13 anos. E eu só vou ter um filho, eu só tenho uma menina, então eu penso em passar isso pra alguém. Mas o problema é passar pra quem, porque nesse mundo hoje tá difícil. A gente tem uma coisa que é bem legal aqui na região, que se vocês passarem um dia aqui, vocês vão ver canário, papagaio, tucano, coisa que há 10, 15 anos não tinha. Não tinha. Tá voltando. Tá voltando tudo, porque a molecada parou de caçar. Hoje não se caça mais passarinho. É internet, é celular, é videogame e tal. Tem um lado bom e um lado ruim. Ninguém mais quer saber disso. Ninguém mais quer mexer com barro, aprender a modelar argila, tá bem difícil. Então eu acho que vou ter dificuldade para passar isso para alguém. Mas eu espero poder passar como meu pai passou para mim. Certo. A gente espera poder ajudar aí na divulgação das tuas intenções e ver o que não sabe. Tá bom. Vamos ficar por aqui? Muito bom. Ok, obrigado. Nada, o prazer foi meu. Que interessante, né? Bom dia, Ivan. Eu sou o Marco Antônio, tenho que me apresentar formalmente. Eu estou fazendo doutorado em Ciência da Religião na PUC de São Paulo e a minha pesquisa é sobre as pessoas que trabalham ou trabalharam com a arte santeira, a motivação dessas pessoas, por que elas se envolveram com esse tema. E eu queria saber se você se importa de dar essa entrevista para a gente, se eu posso usar os dados dessa entrevista na minha pesquisa, se tem algum problema. Pode sim, pode. Tá bom. Eu queria que você dissesse seu nome todo, se possível a sua idade, e aí a gente começa a conversar sobre sobre o seu trabalho. Eu sou Ivan Gonçalves Cordeiro, tenho 39 anos, moro em Guaraxaba desde o princípio, eu nasci aqui. A gente, por morar num lugar distante, às vezes um pouco isolado, a gente acaba migrando, descobrindo vários outros traços da cultura em si, e a gente vai aprendendo várias coisas típicas da região, né? A gente vai descobrindo sozinho, né? Às vezes é fazer um balaio, um cesto, aprendendo a fazer uma canoinha, né? Que na verdade a gente aprende com nossos pais desde pequeno, né? Os pais da gente já sabem fazer aquelas canoas para ir pescar de madeira, né? Então, e se o pai de início já apresentei o filho com uma canoinha daquela, né? Então, desde o princípio você começa a ver teu pai fazendo uma arte ali em casa, né? Ele fazia canoa para pescar? Isso. Faz a canoa, faz o remo, ele já costurava a rede, já fabricava as redes, né? Antigamente não tinha uma rede para vender, então o pessoal comprava os fios e ficava ali tecendo e costurando a rede. Então a gente, desde o princípio você já vai vendo, né? Tendo contato com a cultura local, né? E como é que você se envolveu com a questão do barro especificamente e depois com a arte santeira? Como é que você começou a esculpir peças? Então, eu me envolvi nessa arte foi no seguinte, né? A gente, desde o princípio, né? A gente já foi apresentado pelo meu pai, né? Pela arte, trabalho manual de fazer as canoinhas. Aí de repente um amigo lá viu, né? Fiz umas canoinhas, fiz umas coisas lá, fiz os reminhos, como vai fazendo, vai fabricando uma coisa ou outra. De repente fiz um painel em madeira, né? Com todas escritas, né? Fiz uns cursos de caligrafia e tal, e comecei a passar aquelas caligrafias para as madeiras. Faz aí um letreiro para minha pousada lá. Falou, faço. Então, daí apresentava o projeto, tudo desenho certinho, falou, esse é mesmo que eu quero, esse mesmo, pode fazer. Aí o cidadão eu tenho uma madeira, o rapaz dava madeira e fazia o letreiro, né? E dali foi surgindo várias outras coisas, né? Então normalmente o pessoal serra uma madeira e corta aquela costaneira, e aquilo vai fora, né? Aquilo não presta mais, só pega a parte que lhe cabe.
Então aquilo eu falei, nossa, que dó aquela madeira jogada fora praticamente, né? Então eu pegava aquela madeira e fazia um índio, fazia um fundo do mar, cheio de uns peixes, fazia, né, todo o sistema, né? Uma espécie de talha. E tudo italiano, assim, manualmente, né? Uhum. Então com o passar do tempo foi evoluindo, né? Até que a gente acabou descobrindo que aqui na região, né, tinha uma senhora chamada a Senhorinha, o nome dela, né? Ela é uma artesanato, assim, que ela fabricava todas as panelas dela, ela era feito, né, de barro, assim. E a gente conversando com meu pai, assim, né, ele me explicou, esse lugar aqui, onde ela pegava as argilas, né? E eu falei, também peguei as argilas, foi uma coisa que comecei a brincar, né? Como já aprendi um pouco, né, e comecei a me envolver muito com a arte na área da fisionomia, estudar fisionomia, então eu sou muito detalhista. Eu fico olhando para você, fico imaginando, né, o detalhe do rosto, né, todo o detalhe. Então, aí comecei a estudar isso, assim, aí eu entrei em vários cursos, comecei a olhar os desenhos, né, e ao longo do tempo eu descobri essas, né, que ela fazia as panelas. Eu vou fazer as panelas. Aí comecei a fazer de engobe, né. A gente fazia parte da cooperativa, da Associação de Artesãos, né, e onde faz todo os tipos de materiais que a gente encontrava na região transformava em arte, né. Então, e foi evoluindo, né. Até que um certo dia a gente tinha as panelas, já fazia umas coisinhas aqui, outra e tal. Isso foi o primeiro contato que eu tive com o barro, né. Uhum. Depois daí veio o governo, né, sabendo que eles tinham uma briga aqui, tinha um levantamento aqui em Araçá, praticamente toda a comunidade que vive no entorno aqui trabalha com artes, né, são artesão nato, já desde, né, por esses motivos, por estar longe da civilização, né, maiores, então ele acaba tendo que buscar desenvolver seu próprio utensílio, né. Sim. Então, e nós tínhamos um registro, quantos artesãos tinha na comunidade, em torno, acho que era 200, 300 artesãos, sabe? E então o governo, sabendo disso, ele veio com esse projeto desse espaço aqui pra gente. Daí ele veio e transformou a associação em cooperativa, né? Entendi. E aí, junto com esse projeto dele, ele implantou um projeto chamado Projeto Fera, né? Onde esse projeto, ele desenvolveu todo tipo de artes dentro das escolas do Paraná inteiro. Né, que daí era o audiovisual, a dança, a cultura, era focado nessa arte, né? E daí, como o nosso projeto aqui tinha um monte de artesãos, né, ociosos por uma atividade, o pessoal também vida e volta ia muito embora, assim, da região por falta de serviço, né? Então, o governo focalizou de muito criar cooperativa no Paraná inteiro, né? E fortalecendo a base, né, da cooperativa, num ponto vendo que a cooperativa em si, ela ia aumentar a mão de obra no Paraná inteiro, então ia dar um boom assim na economia, né? Daí ela veio para nós e montou a cooperativa de artesãos. Dentro da cooperativa de artesãos, do projeto Fera, aí ele apresentou os troféus, que foi desenvolvido, os troféus feitos de cerâmica, né, de barro, para cada categoria fosse premiado, né? E aí a cooperativa entrou para fazer os moldes, daí onde umas partes assim eu fiz o molde, aí esculpi todos os troféus, assim, apresentava, feito uma comissão para o pessoal escolher. E dentro dessas coisas a gente começou a trabalhar várias outras coisas, né? Que era a panela, esses troféus, né? Aí fazer todo tipo de escultura, que era os santos, né? São Francisco, né? Então foi uma coisa. Esses troféus eram dados para os artesãos? Esses troféus eram dados para os alunos. Ah, para os alunos das escolas. E daí tinha um encontro lá, os melhores alunos, né, de audiovisual, né? E daí ganhava um troféuzinho, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Daí aquele que mais apresentasse, tipo, dança, né? Daí tal. Isso incentivou você a fazer mais. Daí a gente começou, entrou uma verba por espaço aqui em si, né? Onde tinha, acho que em torno de umas 60 pessoas trabalhando, né? Daí
escada, foi feita uma escala, o pessoal trabalhava um pouquinho, e o pessoal ia fazendo rodízio de trabalhar suas artes, né? Daí, tinha um espaço para trabalhar. Daí ele trouxe os tear, né? Trouxe vários equipamentos assim, para o pessoal aguçar o desenvolvimento, né? Aí o pessoal também começou a desenvolver a fibra de bananeira, fazer tapete, fazer várias coisas, né, com fibra de bananeira, e assim foi desenvolvendo o espaço aqui. O meu contato com a argila em si, o fazer santo foi nessa época. Foi nessa época, onde daí eu peguei e fiz essas peças, na verdade, dando um foco assim para a cultura caiçara, né, que é o extrativismo. Daí eu fiz o pescador de caranguejo, fiz o pescador de camarão, que eles usam uma canoinha assim para pegar os camarãozinhos, que é o pescador artesanal. Eu fiz uma outra escultura que também era o pescador que joga tarrafa, né? Daí, eu também fiz os santos, né? Fiz o São Francisco, fiz vários outros assim, né? Mas o que mais vendia assim era o São Francisco, sabe? Sim. O pessoal, o São Francisco de Assis. Sua relação com os santos tem alguma coisa a ver com a religião que você tem, ou essa é uma questão de assim, era um lugar, uma coisa que como é que o santo entrou? Quer dizer, porque você tem uma vivência, como você falou, numa comunidade que vive do extrativismo e vive do artesanato utilitário. E a ideia do santo, em geral, ou tem uma vocação ou tem um apelo comercial. Como é que você chegou no santo? Como é que você passou para... Na verdade, assim, o santo, assim, ele começou mais por um apelo comercial, né? Sim. Né? Chegou um cidadão aqui e falou: "Ô, Ivan, você faz um santo para mim e tal, São Francisco?" Eu falei: "Eu faço." Né? Daí eu fiz falei: "Nossa, adorei, cara." Né? Fiz outro para ele, né? E eu fiz outro, eu participei da Feia Arte em Curitiba, né? Eu fiz vários também no momento, esculpi, né? O pessoal até comprava assim mesmo, sem estar queimado, sabe? Não, eu levo lá na empresa e queimo e tal. Né? É uma peça assim, dessa esculpida assim, na verdade, para mim, em torno de uns 30, 40 minutos eu executo ela, sabe? Sei. Daí, então, daí apresentava o pessoal, que eu fazia peça ali, normalmente. Né? Na hora, você estava fazendo na hora e vendia. O pessoal gostava, porque, você faz um São Francisco? Eu falei: "Eu faço." E o pessoal ficava olhando ali, né, sentado, né? E ele falou: "Nossa, que legal, né? Minha peça de sendo feita agora, assim, eu quero ela." Então... Sim. E os outros santos, como é que você conseguia saber como é que eles eram? Porque São Francisco é um santo que tem um monte de representações diferentes, né? O São Francisco ele tem mais esse pombinho no ombro, assim, então, né? Os outros, daí, na verdade, o pessoal me apresentava, né? Falei assim: esse santo tem uma foto aqui. Daí, esse santo é assim e tal, então, né? Buscava mais o conceito que a pessoa queria, sabe? Sim. Né? Na verdade, assim, eu sou de família... Desde o princípio, assim, meus pais são religiosos, né? Não são católicos, né? Sim. Então, você acaba criando outro tipo de conceito em relação à relação à imagem, né? E, tipo assim, eu na verdade não me prendo, né? Mas o conceito bíblico, ele já fala, religioso, ele fala outra coisa a respeito de pessoa que usa imagem. Que usa imagem, tipo assim, adora qualquer coisa acima de tudo, né? Então a gente fica num caminho meio tipo assim, a gente fica, sabe? Sim. Né? Você sabe como é que entendo o que você quer dizer. Então você fica meio dividido entre a relação entre o que você acredita. De você fazer uma coisa com uma pessoa, né, que vai adorar muito mais, né? Apesar que tudo, eu também já crio tipo de princípio. Que às vezes a gente ama demais no celular, adora demais, né? Aí você demora demais na tua casa, tipo assim, adora demais e acaba de agradecer a Deus todo dia, que é o principal. Então eu não vejo maldade nisso. Sim. Né? Mas daí quando você começa a ler os princípios bíblicos, né, pegar, detalhar uma Bíblia e tal, e ler, então tem várias passagens ali onde Jesus Cristo fala, né, que maldito é o homem que constrói imagem para outro adorar e tal. Então você fica em cima de de uma divisão, né? De uma divisão assim mas é um trabalho, é uma fonte de renda. É uma fonte de renda, assim, eu acabo fazendo sempre, né? Sim. Então...
Mas eu não vejo dessa forma. No entanto, assim, que a família da minha esposa, ela é católica, eu vou mais na igreja católica, né? Porque, vamos lá, vamos, né? Eu tenho todo o respeito pelas imagens, né? No meu carro também tem crucifixo, tem tudo, né? Mas é mais, eu vejo assim, o termo de imagem, né? Todas essas coisas, que é uma coisa que nos remete a lembrar mais de Deus, né? Não que fosse, tipo assim, adorar aquilo, mas que, tipo assim, faz lembrar mais, né? Então, por isso que já deixo um crucifixo assim no meu carro, pendurado assim. A todo momento ele acaba lançando no meu rosto, assim, falando, oh Deus, minha pessoa aqui, minha pessoa ali, me protege, né? Então eu acredito assim que, graças a Deus, assim, sempre nas minhas preces, facilmente sentir escutado, assim, sabe? Tá bom. E sobre a matéria-prima, você migrou da madeira para o barro, porque a madeira deve ter sido uma coisa relativamente fácil de encontrar por aqui. E barro também, como é que é isso? Na verdade, assim, os dois são uma coisa difícil de nós ter aqui, na verdade. Nós temos muita abundância, mas em termos de si é difícil de ter, sabe? Por quê? A gente mora numa área de proteção ambiental, né, cercado, né, e é uma das maiores áreas de proteção de Mata Atlântica preservada, né, praticamente do Paraná. Né? A gente está inserido numa estação ecológica, são várias estações ecológicas, né? E o complexo do Lagamar, que se estende de São Paulo até Paraná. Então é uma bacia, tipo assim, são uma estação, o oceano em si, ele é protegido, né? As baías. Então você pode navegar por dentro sem estar no oceano, desde São Paulo, desde Cananéia, desde acho que Iguape até Guaraqueçaba, sem entrar no oceano. Então é um lagamar gigante, então é um berço de várias coisas. Então a madeira em si, que a gente usa, acaba sendo proibida, né? Mesmo se sabendo que se você cortar essa, é melhor que corte que nasce um monte, né? Porque que a gente tem um exemplo assim, esses passarinhos que estão aí, ó, eles são feitos de cacheta, né? Antigamente os lápis era tudo feito de madeira de cacheta, a maioria dos lápis. Então vinha barcos e mais barcos pegar cacheta, sabe? E o pessoal ganhava muito dinheiro com isso, era uma renda do pessoal. Aí quando virou a hora de proteção ambiental, APA, né? E vários lugares onde era coletada a cacheta virou a ESEC, que é a estação ecológica. Então foi proibido totalmente, né? Então até que várias pessoas, fabricadores de rabeca, né, que levam a cultura caiçara, né, pudesse pegar um estudioso, levar pessoal junto, o pessoal do IAP, todo esse pessoal até num lugar onde tinha cacheta, e fala assim, ó, eu vim aqui o ano passado e cortei essa cacheta. Ela era uma árvore, uma só. Hoje, depois que eu cortei ela, você pode ver que elas são 8 agora, né? Então, quer dizer, eu estou ajudando, né? Ela se multiplicar, né? Então, antigamente, o que é o conceito é que não pode, nem cortou também. Só que assim, daí foi, né, até assim que os artesãos em si, né, ele tem que ter uma carta branca, assim, né, tem que ter carteirinha, né, tem que ter um monte de coisa para poder ir lá, às vezes coletar uma semente na floresta, coletar um cipó, que o cipó o cipó, que é esses do cesto ali que tem, sabe? Ele é como se fosse uma árvore. Então você não pode cortar e também não pode nem fazer o reflorestamento dele. Então fica difícil pra gente, né? E outro tipo de madeira pior ainda, porque são madeiras nobres, né? O pessoal é chamado de madeira de lei, porque foi criada uma lei específica para ela. Não é que ela seja mais dura, né, de lei, né? A pessoa coloca para falar madeira de lei, por quê? Porque a lei, na verdade, ela protege e deixa o negócio, tipo assim, enrijece, né? Por isso que foi dado esse termo, madeira de lei. Então, é proibido cortar aquela madeira, pior ainda, você pega aquela madeira tipo urucurana, canela preta, araribá, peroba rosa, são madeiras que são centenárias, né? Às vezes você encontra a madeira lá, é linda demais.
Então eu também sou a favor, não sou a favor de cortar madeira nenhuma, sabe? Só que às vezes quando você vai num lugar assim, a gente por ser artesão, você vê um monte de madeira caída no chão, Sim. né? Às vezes o pessoal foi lá irregularmente e cortou, e você vê uns toquinhos assim, sabe? Né? E as que morrem também. E tem umas que morrem, né? Que já tá morta por si, né? Mas você vê que eles estão caindo pela floresta, você também não pode pegar. Porque se o florestal vai você saindo com um toco de madeira daquele no mato, você está constituído crime. Que você cortou. Porque pelo outro princípio também entendo, sabe? Que quando você deixa a madeira apodrecer na floresta, você está constituindo com o sistema de si, sabe? Porque o organismo você vai se alimentar dela, né? Então são várias coisas, só que daí como a gente está inserido no meio da Mata Atlântica, né, a gente vai acabar usufruindo dessas coisas, assim. E o barro? E o barro, a gente teve um estudo da Mineropar, né, onde na época que a gente montou a cooperativa, a gente foi em vários lugares mapeando, né, os pontos, a jazida de argila, né, e trazendo amostra, né, queimando, vendo a retração que ela tem, fizemos todo um estudo, levantamento, e foi enviado para a Mineropar para a liberação daquele espaço, assim, né, mais tarde, que a gente pudesse ir até aquele local, captar uma argila, sabe? Mas até em si não passou disso, fica só no estudo, né? E hoje em dia, assim, a gente consegue umas argilas, você pode ver que tem um saco de argila lá no canto, né? E é assim, aqui atrás tem um local onde a prefeitura ela fez uma valeta assim, grande, né, na beira da estrada, porque a estrada era muito úmida, então ela fez a manutenção. E ali é toda uma jazida de argila. Então quando ela faz aquele trabalho ali, a gente vai lá e recolhe um pouco pra gente. Né? Até esse a gente fica até meio receoso de recolher e receber uma multa, né? Porque você não pode recolher, você não pode transportar. Aí o caminhão que for transportar aqui tem licença para transportar. Então a gente fica tudo amarrado, então a gente fica preso. Né? E daí acaba caindo o quê? Tendo que comprar argila lá em Curitiba. Caramba. E nós temos aqui uma das maiores minas de argila em todos os lugares. Então a gente acaba enfraquecendo toda a organização. Né? Inclusive de hoje para amanhã vai chegar 500 kg de argila que o pessoal comprar em Curitiba. Né? Então fica um negócio meio, né? Você tem, mas não pode usar. Né? Então, e acaba que o pessoal acaba perdendo com isso, né? Se você tivesse, né, argila à vontade, né? Todo o processo fica mais caro. E aí o pessoal entrou com um pedido na época lá na Secretaria da Cultura em Curitiba, né, para cadastrar todo mundo, né, como artesãos, né? Tem uma carteirinha. Porque você tendo essa carteirinha, você pode até recolher umas sementes na floresta, para fazer um colar, né? Você pode, tipo, ir no rio, recolher umas pedrinhas para fazer uns pingentes. E nesse termo, pode recolher umas argilas em determinados locais, né? Desde que não cause impacto, né? No espaço em si que está ali, sabe? Vai de caminhão. Tipo assim, vou lá com o trator e vou tirar, né? Aqui fazer um buraco, uma caverna aqui. Então já, tipo assim, e o pessoal que eles pegam mesmo pouco, assim, não é muita argila, né? Claro. Então, produção artesanal não causa tanto impacto. Porque em si, eles trabalham pouco, na verdade, né? Porque se fosse, para ter ideia, que negócio, a gente está num espaço aqui maravilhoso, né? Se tivesse uma argila, tivesse tudo, o pessoal estaria trabalhando aqui hoje, né? E teria várias outras peças, né, de qualidade e tal. Então você vê que o termo em si da nossa cultura na argila, ela está andando, mas bem lentamente, né? Enquanto isso, vai em outros municípios que eu já trabalhei, como cerâmica e outros lugares, eles fazem uns vasos desse tamanho, se anda pelo meio deles maravilhoso, assim, né? Então... Sim. E para queimar as peças, como é que vocês estão fazendo? Então, a gente até uma época a gente fez um forno a lenha, né? E o governo também nos deu um forno elétrico que se encontra aqui atrás. Assim. Mas vira e volta o forno ele tá dando uma pane, sabe? Um estrago. Aí tem que ter manutenção mais. Até a gente pensou de sentar um dia e fazer um forno a lenha. Aí entra outro caos, a lenha, é madeira.
né? Que é outro problema. Outro problema, se você for ali tipo, pegar uma madeira, qual que é a procedência da madeira? E já começa tudo novamente. Então a gente não sabe para onde correr, entendeu? Acaba minando todas as forças, assim, num local assim que podia ser maravilhoso. O meu projeto, assim, da cooperativa em si, era nós focalizar assim, cada artesão, isso, né? Cada artesão tem o seu ateliê na sua casa, sabe? Né? E aí, tipo, você viria aqui, o Ivan tá onde? Então eu falei pra você, o endereço do Ivan é no Costão, as peças dele estão aqui, as peças aqui e tal, né? E isso ia no meu ateliê. Sim. Do Gilson, o ateliê do Gilson. E cada um podia trabalhar uma coisa, né? Tipo, tem uma senhora que faz, eu trabalho com tear aqui, que trabalha com fibras naturais, né? Então elas iam ter tear na casa, os tear, ia ficar uns tear aqui, mas ia estar os tear na casa delas, né? E teares maiores, né? E assim, na verdade, a ideia era essa, né? De fazer a cooperativa um ponto, né? De curso para a comunidade. Então, você vem aqui, eu quero fazer um curso de queima de cerâmica que quero levar embora. Aí tinha uma pecinha, né? Tipo um azulejo, né? Fazia uma técnica ali, queimava uma arte primitiva nossa que você levaria, né? Para sua casa, né? Ficaria tipo assim 4, 5 horas, queimaria, você viria e tal ali. Na outra semana você receberia sua peça na sua casa, entendeu? Pelo correio. Assim, na verdade, era a maior intenção da organização em si. Né? Mas que por enquanto não está funcionando. Por enquanto fica muito entraves, né? Que por exemplo, a gente está num local desse aqui, deixa difícil a situação. Entendi. Ivan, você quer assim uma declaração sua pessoal? Sei que você já falou um monte das coisas que estão ligadas ao teu dia a dia, mas tem alguma coisa que você queira dizer para completar que eu não tenha comentado? Uma coisa que olha... Na verdade, assim, o que a gente queria que eu posso falar, assim, em termos da comunidade, sim, e da cultura, né, da expansão comercial, do desenvolvimento da comunidade, não só de Piracicaba, mas de todos, que a gente aqui, são 18 comunidades que vivem no continente e 17 que vivem em ilhas, né, macro-ilhas, né, são umas ilhas grandes assim que tem 4, 5 comunidades ao redor dela. Então, o que a gente quer, assim, na verdade, várias pessoas, né, ver isso assim, que isso ia causar, tipo assim, ia acabar com o paraíso, né? Mas que paraíso que é esse, né? Que as pessoas têm que ir embora daqui para ter uma saúde, para poder fazer um curso melhor, né? Então, a maioria do pessoal que vive na comunidade aqui, ele querem um bom acesso para Guaraqueçaba, né? Uma estrada, um asfalto, uma boa pavimentação, onde você, né, quisesse vir com o teu carro, você podia vir aqui, quero ir embora de madrugada, vai, né? Onde minha família, de repente, que se está doente, e tá uma tempestade feia que não precisa pegar barco, posso ir de carro, como aconteceu esses dias com a minha esposa, né? Né, quase deu a luz aqui no hospital e não podia ir de carro, porque de carro até Paranaguá dá 3, 4 horas de viagem. E de barco tinha a serração no meio do mar que se perdeu ali, quase que ela nasceu no mar. Né? Então a gente fica num lugar assim totalmente isolado, né? Tão perto da capital, mas no tempo tão distante. Sim, né? sim. E daí a gente vê assim, várias pessoas da comunidade indo embora daqui para morar na favela. Né? Às vezes morar numa casinha desse tamanho, com um quarto só, enquanto aqui eles têm 10 alqueires de terra para plantar. Né? Daí você fica olhando para as pessoas, tem um baita de uma plantação e não consegue escoar o produto. Para ter ideia aqui, os quilombolas aqui da comunidade, eles tinham um projeto de venda da banana orgânica deles para a Suíça, né? Que era banana, as balinhas, todos os tipos de banana. Eles enviavam acho que de 2 meses um container. Né? Mas pelo difícil acesso de escoar o produto, eles perderam a venda. Daí passaram para Morretes. Hoje em dia eles mandam um caminhão de banana para Morretes. Então, são coisas assim que a gente vê que vai perdendo, sabe? A gente tem uma comunidade aqui, outra empresa,
né, que vende o produto da Jussara. Jussara não vende a palmeira real, a palmito, né? Sim. Então eles vendem para o Brasil inteiro, até posterior, sabe? Então você vê que é difícil para eles vender, né? E às vezes muita família acaba, esses dias eles mandaram 40 pessoas embora. Então você vê, são 40 pessoas que estavam gozando, tipo, vivendo no paraíso, né? De repente tem que ir embora porque tem filho, tem toda aquela história e não pode deixar faltar nada em casa. E daí o que acontece? Esse pessoal, né? E sim, que tem muito dinheiro, vem aqui, compra a terra dos nativos, às vezes com preço de banana, né, que fala, né, que é baratinho. E o cara vai para a capital e não consegue comprar nenhuma casa. Então, de repente, o cara trabalha todo lá na capital e o filho do cara fica passando, daqui a pouco vira um bandido, vira um marginal, porque mora na favela, contato com isso, com aquilo. Assim. Então a gente é muito, a gente foca nisso, sabe? Que um dia o governo possa fazer uma estrada pra gente, né? Que possa abrir estrada de acesso para São Paulo, né? Que daí fica fácil o contorno, o pessoal pode vir tipo a 101, né? Desce por Canané, passa aqui em Guaraqueçaba, sai, né? Então esse é o desejo da comunidade em si. Porque daí todo mundo que tinha seu produto pode vender, trabalhar e, né? Tipo, agora a gente tem um projeto dos quilombos, no qual eu faço parte, a gente está querendo montar todo o trabalho de cerâmica lá, sabe? Industrianato, todo esse projeto lá na comunidade, assim. Então, eu sou envolvido em vários tipos de coisas aqui em Guaraqueçaba. Sou envolvido na cooperativa, sou envolvido na associação, sou envolvido no sítio. Então, assim, a gente faz parte de uma grande emaranhada, de uma rede, assim. Que no fundo a gente fica analisando que outras empresas vêm fazer estudo em Guaraqueçaba, mas não dá retorno. Assim, não dá retorno nenhum, né? Aí de repente, eu estudo sobre isso e aquilo, tal, né? E vem até Guaraqueçaba. Aí a palestra, tal, e você fica 8, 12 horas numa sala de aula, né? Aí eles vão embora, daí eles ganham dinheiro porque, né? Vieram até aqui, mostram, eu tive lá, mostram as fotos. Isso aqui consegue. O município continua a mesma coisa, sabe? Então é uma coisa que é bem triste. De repente você vê teu filho arrumando tua bolsa e indo embora para a capital, indo embora para outro lugar, né? Por falta de trabalho, oportunidade, né? Então é uma coisa que a gente é um dos maiores exportadores de mão de obra. De mão de obra, na verdade, em si. Sim. Já faz 400 anos isso. Obrigado, Ivan. Eu vou terminando por aqui. Como é que é o nome do bairro? Esse bairro, acho que é centro. O Costão é lá no Costão, lá onde eu moro. Ah, tá. Aqui é centro. Aqui é centro. Você falou que tem 17 comunidades nas macro-ilhas e no continente. O continente é aqui? Continente é aqui, Guaraqueçaba, né? Ah, tá. São mais 17 comunidades de fora Guaraqueçaba. Guaraqueçaba é cidade. Quantas tem em Guará? Oi? Quantas comunidades tem aqui no continente que você falou? Você falou no... São 18 comunidades. Ah, tá, isso mesmo. 18 comunidades no continente. Que daí quando você vem de carro você encontra Potinga e vem vindo, né? Aí em várias comunidades até chegar a Guaraqueçaba. Eu vou só fazer uma foto de você aí. O quilombo tem algum nome? São vários quilombos ou é um só? São 2 quilombos, né? Qual o nome deles? São o quilombos do Batuva e o quilombos do Rio Verde. Nossa, e aqui o pessoal está fazendo uma coisa que vai ajudar as mudanças climáticas, né? Todo o trabalho de preservação, de diversidade, né? De cuidar dessas coisas, também está ajudando para não... está mitigando, né, as mudanças climáticas, que é o que tem lá no Acordo de Paris, né? Então a gente foca... Ninguém vê isso, né? Ou vê, ou faz que não vê. Na verdade, a gente foca isso, que tem umas empresas que eles vêm de fora e eles querem fazer isso. Só que, na verdade, a gente vê assim, o pessoal da comunidade que vê, que esse recurso tem que ficar para a comunidade. Sim. Né? Tem que ser administrado aqui, né? Claro, tipo assim, para a família que está ali a vida inteira cuidando, né? A vida inteira a família vai, às vezes, são extrativistas, né? Um ali pega um alimento, né? Às vezes tem alimento de uma caça, do outra, né? Mas eu garanto, se tiver
mais recursos para essas pessoas, eles não vão ter deixar de caçar mais, entendeu? Vão ter que cuidar. Em vez de ir lá caçar, eles vão ter o prazer de levar você, ó, quer uma caça. Ó, eles estão com o filho, estão com a mãe, eu vou te levar nos lugares mais legais, bonitos que esse mundo, né? Então, de repente acontece. As pessoas vêm, tiram o sonho dessas pessoas, e as pessoas vão embora para outro lugar, né? Então é uma coisa bem triste, assim, que a gente vê que mais acontece, sabe? E quantos vereadores tem aqui na cidade? 9. Algum é comprometido, assim? Na verdade, eles são comprometidos, assim, por aquela coisa básica que é um campeonato que é todo dia, sabe? Que é o básico, é uma luz, é a luz na rua, é a luz nas que lá. Que é E tem fácil muitas de fazer. pessoas não sabem qual que é o trabalho do vereador também. Mas eles são daqui da cidade ou são de fora? Só a maioria são daqui. Ah, tá. A maioria são daqui. Tem, tipo assim, são filhos, uns são até filhos daqui, mas maior às vezes tem em Paranaguá. Né? Pois então. Né? Daí tem um amigo meu que é o Célio, ele é um cara muito legal, assim. Né? Ele é filho daqui. Daí ele morava no Superagui. É do Superagui, na verdade. Ele veio morar para Guaraqueçaba, adotivo. Aí daqui ficou um tempo com a mãe dele, que é adotiva, né? Daqui, quando ele ficou rapaz, ele migrou também. Ele fez um curso para a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária passou, né? E ele aposentou-se e agora daí eu falei, né? Por Superagui ele conseguiu ser vereador em Guaraqueçaba. E daí, só que ele tem a família dele em Paranaguá. Mas ele é um cara forte, assim, sabe? Ele sempre está fazendo uma coisa para o Superagui, está vendo ponto, está vendo, né? Buscando recurso em Curitiba, está indo lá em Curitiba, né, com os deputados, falando isso, aquilo, né? Porque na verdade é bem assim mesmo que tem que fazer, né? Implementando leis na casa para funcionar. Porque tem umas empresas que eles vêm de fora e eles querem fazer isso. Só que na verdade a gente vê assim, o pessoal da comunidade que vê, que esse recurso tem que ficar para a comunidade. Sim. Né? Tem que ser administrado aqui, né? Claro, tipo assim, para a família que está ali a vida inteira cuidando, né? A vida inteira a família vai, às vezes, são extrativistas, né? Um ali pega um alimento, né? Às vezes quer se alimentar de uma caça, do outra, né? Mas eu garanto, se tiver mais recursos para essas pessoas, eles não vão ter deixar de caçar mais, entendeu? Vão ter que cuidar. Em vez de ir lá caçar, eles vão ter o prazer de levar você, ó, quer uma caça. Ó, eles estão com o filho, estão com a mãe, eu vou te levar nos lugares mais legais, bonitos que esse mundo, né? Então, de repente acontece. As pessoas vêm, tiram o sonho dessas pessoas, e as pessoas vão embora para outro lugar, né? Então é uma coisa bem triste, assim, que a gente vê que mais acontece, sabe? E quantos vereadores tem aqui na cidade? 9. Algum é comprometido, assim? Na verdade, eles são comprometidos, assim, por aquela coisa básica que é um campeonato que é todo dia, sabe? Que é o básico, é uma luz, é a luz na rua, é a luz nas que lá. Que é E tem fácil muitas de fazer. pessoas não sabem qual que é o trabalho do vereador também. Mas eles são daqui da cidade ou são de fora? Só a maioria são daqui. Ah, tá. A maioria são daqui. Tem, tipo assim, são filhos, uns são até filhos daqui, mas maior às vezes tem em Paranaguá. Né? Pois então. Né? Daí tem um amigo meu que é o Célio, ele é um cara muito legal, assim. Né? Ele é filho daqui. Daí ele morava no Superagui. É do Superagui, na verdade. Ele veio morar para Guaraqueçaba, adotivo. Aí daqui ficou um tempo com a mãe dele, que é adotiva, né? Daqui, quando ele ficou rapaz, ele migrou também. Ele fez um curso para a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária passou, né? E ele aposentou-se e agora daí eu falei, né? Por Superagui ele conseguiu ser vereador em Guaraqueçaba. E daí, só que ele tem a família dele em Paranaguá. Mas ele é um cara forte, assim, sabe? Ele sempre está fazendo uma coisa para o Superagui, está vendo ponto, está vendo, né? Buscando recurso em Curitiba, está indo lá em Curitiba, né, com os deputados, falando isso, aquilo, né? Porque na verdade é bem assim mesmo que tem que fazer, né? Implementando leis na casa para funcionar.